Olá a todos, bem-vindo a mais um painel do Open Banking Week. Eu estou aqui com Roberto, Vitor e Ricardo, da T-. É um prazer estar com vocês e para a gente debater um assunto super interessante, uma pesquisa que vocês fizeram com os participantes do Open Banking Week e principalmente pessoas que trabalham no setor financeiro. E esse é o papo, né, o objetivo desse painel. Então, quero dar as boas-vindas a vocês, Ricardo, Roberto, Vitor. Roberto, quiser começar? Ok. Bom, muito obrigado pelo convite de participar desse Open Bank Week. Esse ano é internacional, nós somos bastante contentes aqui de participar. Muito obrigado mesmo. Legal, Ricardo. Opa, obrigado pelo convite de participar aqui do Open Bank Week. Espero que os nossos participantes estejam gostando. Vitor. Olá a todos, aproveitar a oportunidade também para poder agradecer ao convite do Thiago, agradecer toda a organização da Open Banking Week, e estou bem animado com todo o conteúdo que está sendo compartilhado. Bacana estar aprendendo e compartilhando o que a gente tem de experiência nesse mundo. Muito bacana. E olha, a T- fez um super trabalho, né? Fez uma pesquisa muito interessante, que ela está compartilhando com o público aqui do Open Banking Week em primeira mão. Então, uma pesquisa que eu vou passar um vídeo agora para a gente assistir o resultado dessa pesquisa, e foi feita com pessoas que usam o sistema financeiro, que estão dentro do setor, que entendem, né, do assunto de Open Banking, e aqui a gente vai olhar para o banco do futuro. Esse foi o objetivo dessa pesquisa, e que a T- compartilha aqui com a gente, então isso é muito interessante, e depois a gente vai conversar um pouco sobre os resultados dela, tá bom? Pessoal, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e aí depois a gente volta. O mundo não para de se transformar. Em meio a tantas mudanças e num ritmo cada vez mais veloz, temos apenas uma certeza, de que é preciso mudar junto. Nada tem sido tão impactante quanto a evolução da tecnologia, correndo a passos tão largos que a todo o resto cabe apenas ir atrás, e rapidamente. Por isso, para aumentar a eficiência, a diferenciação e a resiliência dos negócios bancários por meio do uso de novas tecnologias no Brasil, a T- vem estudando o comportamento de usuários de instituições financeiras quando o assunto é o que se espera de um banco do futuro. Vamos à primeira pesquisa, realizada pela PowerFi, com usuários de serviços bancários com faixa etária entre 15 e 44 anos. Segundo a pesquisa, 55% dos usuários de bancos tradicionais não utilizam serviços bancários pela web ou celular, e desses, 82% informaram que não fazem por falta de segurança no sistema. O que revela, segundo todos os entrevistados, ser o aspecto mais importante em um banco. Na mesma pesquisa, considerando apenas usuários de contas digitais, a desconfiança desaparece totalmente, mas a segurança continua sendo o valor mais importante. Esses números apontam uma tendência no consumo de serviços bancários e, como contraponto, a T-, junto com a Open Banking Week, preparou uma pesquisa qualitativa para entender outro olhar fundamental, o de quem está dentro das instituições financeiras, as pessoas inscritas no evento. Mais da metade dos entrevistados trabalham em instituições que mesclam suas operações nos meios físico e digital, 1/3 somente no digital e uma minoria no físico. A enquete aponta os serviços mais solicitados pelos clientes no último ano e que já vislumbram ser este tipo de serviço, o digital, o que terá mais força no futuro. Das principais habilidades exigidas do setor, predomina a tecnologia e a experiência do usuário. Sobre o investimento mais relevante para atender o banco do futuro, o Open Banking é citado unanimemente, seguido de outros aspectos que demandam equilíbrio entre tecnologia e atendimento humanizado. O que nos faz olhar para as oportunidades que o Open Banking deve proporcionar, revelando também as principais preocupações em relação a esse formato.
Das habilidades exigidas no futuro, predomina, assim como no presente, a tecnologia e a experiência do usuário. A Temenos também perguntou o que melhor resumirá o setor financeiro no futuro, e não deu outra. Conexão, agilidade e humanidade lideram as necessidades e expectativas. Portanto, pode-se concluir que existe uma preocupação dos profissionais das instituições financeiras com a questão da segurança, revelando um campo vasto e multidisciplinar para se trabalhar em áreas específicas. Por fim, os profissionais das instituições foram questionados se acreditam que há futuro para os bancos tradicionais. E as respostas trazem novamente uma única certeza, de que é preciso mudar. E se o Banco do Futuro fosse uma pessoa, de acordo com a visão dos participantes da enquete, ele seria assim. Obrigado pela participação. Nos vemos no futuro. Legal, bacana, muito legal. Tem bastante coisa para a gente falar, tem bastante dados, tanto na pesquisa qualitativa como a quantitativa, mas acho que antes de a gente começar a falar da pesquisa em si, Roberto, Vitor, Ricardo, eu queria que vocês falassem, talvez o Roberto pode falar, quem são, né, quem é a Temenos, o que vocês fazem, só para a gente contextualizar. Perfeito. Bom, a Temenos é uma empresa que se dedica ao mundo bancário. É uma empresa que nasceu há 27 anos atrás e ela somente trabalha no vertical financeiro. Então, a Temenos hoje ela é considerada a empresa número 1 de software da indústria financeira. E ela tem como carro-chefe a nossa solução de core bancário. Ela também tem as soluções em mais uma plataforma, que é a plataforma de canais digitais. E hoje nós auxiliamos mais de 3 mil clientes no mundo todo, sendo que 800 desses clientes são clientes de core bancário. E nós estamos aí em 150 países do mundo, e estamos aqui no Brasil também. Bacana. Bom, então do assunto vocês entendem bem. É surpresa para vocês, na primeira parte da pesquisa, na primeira parte do vídeo, falou sobre os usuários de bancos tradicionais, né, e uma grande parte, 55%, não usa, né, o banco via digital, seja pela internet, mobile e tal. Isso foi surpresa para vocês? Vocês já conhecem isso? E se não foi uma surpresa, por que isso? Por que as pessoas não utilizam, então, os meios digitais? Pois é, vou abrir, então, os comentários aqui. Quando nós vimos essa pesquisa, ela mostrou, era uma pesquisa quantitativa, na verdade, foram 19 mil usuários de sistema de transporte, eles foram entrevistados nos pontos de transporte, e eles ficam entre 15 e 44 anos de idade. Então, é um filão bem importante, né? E são pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Nós tivemos um segmento bastante importante hoje para o banco, para microfinanceiras, para bancos de varejo, né? E quando nós vimos, ela fala claramente, nós temos 55% de clientes que são somente bancos tradicionais. E desses 55%, 55% desses clientes, eles não utilizam nada de canais digitais. Isso nós estamos falando aqui de 1/4 dos entrevistados, eles têm hoje um bloqueio em relação à confiança de utilizar um canal digital. Isso é uma preocupação não só para os bancos que hoje estão trabalhando a todo vapor para levar esses clientes para os canais mais baratos, canais digitais, mas também é uma preocupação enorme, porque esses clientes também vão estar enfrentando agora um mundo novo, um mundo de open banking,
onde tem a outra pergunta. Se você não confia no canal digital, você também não vai confiar em compartilhar os seus dados. Então, é um desafio grande que os bancos vão estar enfrentando aí. E lembrando que nós tivemos aí, na epidemia, um crescimento enorme de contas digitais, por causa do auxílio emergencial. Nós estamos aí com 100 milhões de pessoas, que desses 100 milhões são 105 milhões, sendo que 65 milhões não tinham conta corrente. Pela primeira vez, eles estão no mercado. Eu vou até compartilhar aqui essa tela, né, Roberto? E aí perguntar para o Ricardo como é que ele enxerga o papel da tecnologia nesse sentido. Então, como você estava falando, agora, aí, 67 milhões de brasileiros que eram invisíveis têm conta bancária, né, tendo em vista o que a gente passou pela pandemia, o auxílio emergencial, uma concessão de crédito chegando a 4,5 trilhões no primeiro ano da pandemia, então um valor realmente super alto. E aí, por outro lado, a gente viu a pesquisa anterior falando em relação à confiança na segurança em si. E aí, passar para o Ricardo, perguntar como é que ele enxerga o papel da tecnologia para ajudar tudo isso, para ajudar essas novas pessoas que estão entrando no sistema financeiro, né? Eu acho o seguinte, né, a tecnologia tem um papel muito grande, né, quando a gente fala aí de segurança, eu acho que mais do que ter a tecnologia de uma forma segura, é conseguir realmente mudar a mentalidade da população para que a tecnologia no setor bancário, que é uma tecnologia segura, porque hoje em dia não é algo que o usuário não consegue acessar ou não ter acesso à tecnologia, porque muito provavelmente, muito mais da metade, ou quase 100% dos entrevistados, provavelmente hoje já acessam uma rede social diariamente, né? Então, não é o problema do acesso à tecnologia, mas sim uma mentalidade de que o banco hoje, que o banco do futuro é algo seguro. O que acontece, como eu falo muito da mentalidade, não é a aplicação ou a tecnologia em si. As fraudes, elas vêm o quê? Através de uma mensagem numa rede social, através de um SMS, através de um e-mail que você recebe, né? Então, a orientação das pessoas é muito importante, né? Para que realmente eles saibam que o setor bancário, a tecnologia bancária é algo seguro, né? E as fraudes, ou esse medo que a pessoa tem, muitas vezes não vem diretamente da aplicação bancária, vem por outros meios, né? Então eu acho que essa conscientização é um ponto muito importante. Então eu acho que os bancos, o setor financeiro tem que conscientizar isso, né? Porque hoje falar, bem, o Open Bank, abrir meus dados, hoje meus dados já estão abertos numa rede social. Hoje todo mundo vê quem sou eu, muitas vezes onde eu moro, se eu tenho filho, não tenho filho. Então expor uma informação bancária não é algo que eu falei, vou expor ao mundo. Eu vou ter que dar um consentimento do que eu quero expor. Mas assim, hoje eu conheço isso. Será que a população em si conhece isso? Então, a conscientização é algo muito importante. Tem um papel de educação, né? Então, tem um outro dado que é... Educação, exatamente. Tem um próximo dado que é super interessante, aí já olhando na pesquisa qualitativa, né, sobre essas principais citações sobre o que você espera, o que você deseja, né, como será o banco aí do futuro. O que eu achei super interessante serviços via celular, smartphone, como a gente estava falando, toda essa parte mobile, que realmente já é hoje, muito mais ainda no futuro, mas aqui, acesso digital a serviços não bancários, como varejo, seguros, etc. Então, quer dizer que as pessoas que responderam à pesquisa esperam uma integração entre as instituições financeiras com o resto do mercado. Acho que é isso que a gente pode tirar daqui, Victor. E aí, como é que seria essa integração desses dois mundos, né? Se isso é possível? Muito interessante, né, este insight aí identificado no interesse das pessoas em criar uma integração mais próxima entre os serviços financeiros e os serviços não financeiros. Eu acredito que as pessoas que mencionaram isso, elas enxergam já antecipadamente o grande valor que há nisso, e realmente há muito valor, Thiago. Se permitir, eu gostaria de compartilhar contigo
o fato de que quando uma instituição financeira, uma instituição não financeira, ela tem acesso aos meus dados financeiros, ela consegue direcionar melhores ofertas ao meu perfil. Tá? Então, veja, o Open Banking vem justamente para auxiliar nesse processo, porque até pouco tempo atrás isso não era possível, agora vai ficar cada vez mais possível isso. Então, se eu tenho uma integração de dados, tanto da minha questão financeira, querendo ou não, é o que move o meu consumo, é o que move o meu entretenimento, é o que move, literalmente, mudança de carro, mudança de casa, mudança de cidade, junto com instituições que utilizem isso de uma forma inteligente, eu consigo receber melhores propostas, uma melhor proposta de férias, um financiamento mais inteligente para a troca do meu carro, uma instituição parceira, ou até mesmo a detentora da minha conta pode identificar que eu já estou finalizando o pagamento do meu financiamento e em contato com uma fábrica, uma montadora, oferecer uma oferta mais inteligente, talvez de um novo carro, ou talvez de um leasing, ou talvez de um aluguel de uma startup de compartilhamento de carro, falando, olha, você gastou tanto de juros ao longo desses últimos anos, que tal considerar um programa de fidelidade com esse compartilhamento de carro? Poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí, detalhe, a gente já fez o cálculo para você. Isso economizaria para você 4, 5 mil reais por ano. Eu não tenho tempo para fazer isso, Thiago. Eu acho que algumas pessoas são bem assim detalhadas, sabe, de calcular quanto que gasta com tudo. Não é o caso de todo mundo, não é o meu caso, por exemplo, de vir calcular quanto que eu gastei da gasolina, quanto que eu gasto do seguro. Às vezes a gente faz isso e fica até nervoso quando a gente percebe que tudo que coloca na ponta do lápis, você fica até ansioso. Mas se eu tenho uma instituição que está trazendo isso, ou um parceiro dela, com os dados que eu já disponibilizei e trazendo insights bacanas para agregar valor para mim, eu acho isso super positivo. Eu dei um exemplo aí na questão de locomoção, porque realmente é um ponto de gasto, mas a nossa vida é mais complexa que isso, correto? É questão de filhos, é questão de financiamento de casa, é questão de férias, é a questão de equipamentos eletrônicos e tudo mais. Então, havendo uma integração de forma criativa, de forma inteligente, de forma responsável entre o mundo financeiro, onde tem os meus dados e o meu comportamento financeiro, com outras instituições, querendo ou não, eu já vou consumi-las de um jeito ou de outro, acredito que há muito ganho para todos os lados. Será que, então, é por isso que aqui, né, nesse próximo slide, lá na pesquisa, Victor, puxando o que o Victor acabou de falar, Roberto, os principais investimentos para o Banco do Futuro, tirando o Open Banking, que é o tema, né, desse painel, que é o tema, né, dessa semana, aqui ele fala de inteligência artificial, experiência do cliente. Acho que tudo que o Victor acabou de falar é exatamente isso, né? O que está por trás de toda essa otimização, dessa proposta que o Victor, né, colocou, dessas experiências, desses casos de uso possíveis, né? Tem muito aprendizado de máquina, inteligência artificial. Como é que isso vai se dar? Por isso que esses investimentos são tão necessários, Roberto, para o Banco do Futuro? Pois é, esse dado é bem mais qualitativo, né? É onde, como você falou, o Open Banking já era um ponto, quando for feita essa pesquisa, foi já a pesquisa qualitativa com a equipe, as pessoas que estão participando do evento. Então, o Open Banking está na mente deles. Mas a gente está falando aí também de inteligência artificial, PIX. Inteligência artificial, todos esses insights que estão vindo, é como você vai utilizar da forma mais inteligente os dados que você vai receber. Não o Open Banking está muito longe de ser simplesmente um compliance. Opa, eu tenho que compartilhar, eu tenho que estar no formato das APIs e tenho que compartilhar. O Open Banking está muito mais das oportunidades que você tem e como você aproveita as oportunidades. Tanto para você oferecer novos serviços, quanto para você fidelizar os clientes que você tem, ou captar mais clientes também. Então, os bancos, eles estão vendo que todas essas tecnologias que existem, elas estão aí para ser utilizadas e o momento é agora. Os bancos devem investir e estarem preparados para eles realmente terem respostas rápidas a essa demanda. É uma nova necessidade que tem no mercado. Você
você tem como agregar contas, você tem como oferecer novos serviços, mas se você não souber qual é o serviço ou produto mais relevante para aquele novo cliente, você não vai fidelizar. Ele é um serviço que, por mais que você tenha uma experiência fantástica, experiência do usuário, se você não usar de forma inteligente os dados, você vai oferecer para ele uma experiência linda de cores e de movimentos, mas nada relevante que ele vai voltar quando ele tiver realmente interesse ou quando ele precisar de um novo produto bancário, financeiro. Dessas oportunidades que ele está falando, o que está na tela aqui, que saiu da pesquisa, né, é um pouco disso daqui que você está comentando. Então, score de crédito, agregação de dados, isso o banco, né, juntando com as ideias, sugestões do Vitor, isso é um pouco do que vocês olham aí também, concordam com essas situações? Essa é a pergunta. Tiago, me permita acrescentar que isso traz oportunidades aos bancos, às instituições. Em uma época em que está tendo uma corrida, em uma competição onde estão sendo cortadas ou diminuídas as tarifas, que sabemos sempre foi uma fonte de renda para as grandes instituições tradicionais. Então, neste corte desta fonte de renda, nós devemos criar novas fontes de renda. E é nisso que há a oportunidade, como o Roberto está mencionando, de trazer produtos criativos, trazer serviços novos. Então, o exemplo que eu dei ali, onde você tem uma parceria com uma montadora de carro, por exemplo, pelo fato de estar sendo apresentado para mim pela instituição detentora da minha conta, ela fica com o FII daquele processo, entende? Eu fiz um contrato de locação daquele carro, não foi direto com a montadora, foi através da minha instituição, e por isso ela fica com o FII. Agora, veja, uma nova fonte de renda, de locação, ou de venda, ou de leasing, e isso, as possibilidades são infinitas. Ricardo, você gostaria de acrescentar? O Ricardo tem experiência nesse aspecto de parcerias e de produtos, lançamento de produtos digitais. Sim, na realidade, mais do que acrescentar, eu queria dar um exemplo, né? A gente tem, por exemplo, clientes nos Estados Unidos, né, com toda essa parte da parte do banco digital, não só oferecendo serviços bancários. Por exemplo, tem clientes que hoje em dia vendem ingresso para você assistir um jogo de hóquei, assistir um jogo de futebol, isso dentro da aplicação bancária. E além do mais, eles conseguem fazer uma fidelização. Você é torcedor do time A, do time B, poste aqui um pequeno vídeo. Imagina, isso ele está fazendo dentro da aplicação bancária. Com isso, o que ele pode fazer? Não só ofertar, como ele já está ofertando hoje, um ingresso para poder comprar, como outros produtos do varejo, sei lá, uma camiseta, um equipamento de esporte. Então, quando você vê aqui na pesquisa que mostrou melhor a experiência do cliente, muitas vezes não está falando só da experiência bancária, mas o que o banco pode me proporcionar de algo diferente do setor bancário, porque hoje em dia um banco vai me dar minha conta, vai me dar meus investimentos, vai dar meus produtos bancários, mas muitas vezes o cliente espera algo a mais, né? E o que seria esse algo a mais, né? Ô, Ricardo, para fornecer toda essa experiência, fornecer todas essas possibilidades, para funcionar tudo que você acabou de falar, né? Compartilhar aqui uma das outras citações aqui e o que a gente aprendeu com essa pesquisa, das preocupações, né? Então, a gente falou, né, educar os clientes sobre segurança de dados, etc. Agora, incapacidade da infraestrutura existente de TI suportar tudo isso. Para fazer tudo o que a gente está conversando, precisa de muita tecnologia. E aí tem uma das preocupações que estão aí. O que você pensa sobre isso? Eu acredito que a tecnologia ela já existe. Eu acho que a infraestrutura já existe, né? O que a gente está discutindo quando a gente fala muito do Open Banking é padronização de tudo isso daí. Porque se tornar algo mais simples, né? Porque se a gente for parar para pensar desde os meados do surgimento do banco, o exportar dados, compartilhar dados bancários não é algo novo. Mas a padronização, ou seja, deixar um determinado padrão de formato, isso é o que está vindo agora com os reguladores, né? Então, hoje, as instituições bancárias, de uma certa maneira, já têm essa infraestrutura, né? Ela já disponibiliza isso aos seus clientes, né? Lógico, quando a gente fala, agora eu vou abrir o meu banco, né? Vai ter aquelas preocupações de robôs, né? Para ficar extraindo os dados. Então, isso vem
na parte de segurança, como disponibilizar. Por isso que fala muito, bem, se eu vou disponibilizar hoje uma informação sobre meus dados pessoais, eu vou conceder acesso a alguém. Então, eu como cliente concedo dado a algum consumidor. Então, não é algo que está sendo aberto completamente, não é, entrou o Open Bank, meus dados financeiros estão abertos ao mundo. Não, vão estar abertos se eu der autorização para aquele consumidor em si, né? Então tem um controle, por isso que existem os reguladores aí. E a tecnologia ela vem aí, né? A gente fala muito do banco virtual, banco do futuro, o negócio é a nuvem, né? Então a gente está muito na nuvem. Então crescer a infraestrutura não é algo complicado hoje em dia. Agora, os bancos, né, tradicionais, os bancos brasileiros, vocês que têm presença no mundo inteiro, conhecem esse setor bastante, né, trabalham com bastante, né, bancos, os challenger banks, enfim, são os bancos aí que desafiam, né, o status quo. Enfim. Uma das preocupações que saiu, né, aqui no final do vídeo, no final da pesquisa, vou compartilhar aqui, inclusive, essa situação para a gente poder debater sobre ela. Futuro para os bancos tradicionais, né? Existe esse futuro? Sim, mudando atitudes, né? E precisa ter mudança radical. Como é que vocês enxergam, como é que vocês estão enxergando os bancos com quem vocês trabalham, aqui no Brasil e fora do Brasil também, tem uma presença também na América Latina, enfim, Europa, etc., fazendo essa mudança radical, acho que né, todos vocês poderiam discorrer um pouquinho sobre isso, Roberto, Vitor e Ricardo. Ok. Bom, na verdade, fala-se sobre a mudança radical. A pergunta era assim, o futuro dos bancos tradicionais. O banco tradicional, ele tem futuro, né? E assim, é para gerar uma preocupação isso? É uma coisa que realmente existe, sinaliza uma preocupação? Eu acredito que não. Eu acredito que os bancos tradicionais foram justamente os que foram os catalisadores de mudança até hoje. Até hoje, se você pensar muitos anos atrás, quando não existia os canais de autoatendimento, foram os bancos que colocaram isso na nossa vida. Hoje nós não vivemos sem isso, né? E os bancos tradicionais, eles colocaram aí meios de pagamentos novos, eles colocaram moeda digital, eles colocaram todas as mudanças que nós tivemos da nossa vida financeira foram motivadas por esses bancos. Até o Ricardo estava falando agora há pouquinho que não é alguma coisa nova compartilhar os dados. Tem um vídeo que o Ricardo mesmo fez, está apresentando aqui durante as sessões do Open Bank, onde ele mostra lá que já em 1900 alguma coisa aí já existia o Money, que era um software da Microsoft, que ele colocava uma agregação de contas de uma forma offline. Na verdade, ele trazia lá o dado de um banco e você começava a colocar de todos os bancos. Então, você estava fazendo uma agregação. E isso já era alguma coisa que estava no meio, onde você tinha todos os dados em um lugar para você visualizar. Se hoje os bancos tradicionais, os bancos digitais estão proporcionando isso, eles estão fazendo agora, eles vão fazer cada vez mais com o Open Banking, que tem as ferramentas e a conectividade e os canais para você alcançar essa integração. Então, eu acredito que os bancos tradicionais, sim, eles continuam sendo os motivadores, e os digitais, eles estão acelerando realmente a velocidade dessas mudanças. Então, acho que os bancos, tanto tradicionais quanto os digitais, estão no caminho certo aqui. E as fintechs vão colocar mais um pouquinho de óleo em toda essa engrenagem. Muito bom. Vitor, querem fazer alguma consideração? A gente está chegando no finalzinho do nosso painel aqui, do nosso debate, que está sendo super interessante, mas em relação a essa mudança radical ou não, como é que vocês enxergam? Passa rápido o tempo, né? Quando conversa sobre assunto interessante como esse. Então, eu tenho acrescentado 2 pontos, vou ser bem breve, realmente. Você veja que ambos os lados têm vantagens, certo? Você tem as fintechs, os bancos digitais, eles têm vantagens óbvias
em questões de agilidade, em questões de preço, marca e outras questões que nós temos visto em nosso dia a dia, mas os bancos tradicionais, que a gente pode até, não sei se esse é o melhor termo, mas os que já estão consolidados aí, eles também têm determinadas vantagens. Ambos devem usar a favor. Não é o fato de que o banco é digital que ele já nasce 100% competente e fadado ao sucesso. Nós temos visto casos de bancos digitais que não estão decolando assim como foi prometido, independentemente de fundings pesados até por trás. Vou até acrescentar e compartilhar uma pesquisa que foi feita pela Accenture lá no Reino Unido, ainda era muito forte a questão do PFM, era o começo do Open Bank ali, perguntando como as pessoas se sentiam confortáveis de compartilhar os dados, de ter essa agregação de conta em um aplicativo, e 75% das pessoas falaram o seguinte: eu prefiro que seja o banco onde eu tenho conta, ou seja, o banco tradicional. Então, veja, você tem fintechs surgindo, carteiras digitais, agregadores de contas, e muitas pessoas entrando e abrindo contas, o que é super bacana, mas existe um mindset ainda de uma população grande, não sabemos se é exatamente o mesmo comportamento no Brasil, tá? Porque a pesquisa foi feita em UK, mas pelo menos lá no Reino Unido você vê que uma parcela da população expressiva fala o seguinte: se for para compartilhar os dados e agregar os dados, que seja na conta do banco que eu já tenho há muitos anos. Ou seja, é uma vantagem para o banco tradicional tomar conta disso. Agora, para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte: os reguladores estão exigindo que você compartilhe os dados. O regulador não está exigindo que você agregue os dados. Só que o grande filão é na agregação dos dados. Muitas vezes a gente vê os exemplos, parece, aqui você tem um banco A, detentor da conta, e aí tem uma entidade agregadora de conta. De quem é essa posição? Não está definido pelo regulador. Você pode assumir essa posição. E nós, como consultores, na minha posição, que estou estudando isso dia e noite, e já há anos nesse mercado, eu digo o seguinte: tome conta dessa posição, seja lá quem for. Eu acredito que há muita vantagem em você buscar oferecer em sua oferta a agregação do comportamento, a agregação da vida financeira do seu cliente. Não significa que você deve fazer tudo. Afinal de contas, é difícil você fazer tudo. É importante você ter agilidade. Vamos lançar um novo serviço. O seu core bancário permite que você lance um serviço rapidamente? Qual é a velocidade? É questão de meses, semanas? Nós temos clientes que lançam um produto novo em questão de horas. O nosso core bancário permite isso, desculpa o jabazinho, mas é necessidade. A gente percebe que está saindo muito esse produto, sei lá, com garantia de imóvel, garantia de carro. Nós não temos esse produto. Em quanto tempo a gente lança isso? Seria interessante que a sua tecnologia permitisse que você lançasse em horas. E isso é possível, porque a gente já viu isso acontecendo. Então, só isso que eu gostaria de compartilhar, e finalizo a minha parte, de dizer que a corrida está aberta para todos, e cada um use as melhores armas possíveis para ser o líder neste novo mercado. Uma coisa que eu acho que é muito importante, né, a gente fala muito da instituição financeira, a gente não pode esquecer o cliente, né? Existem todos os tipos de clientes, né? Então, o banco digital para um segmento de cliente, como o banco tradicional para outro segmento de cliente. Tem aquele cliente ainda que gosta do dinheiro na mão, que vai lá todo dia bater papo na fila do banco, e muitas vezes não muda isso, né? Não vai mudar isso. E quando a gente fala desse cliente, eu não estou falando de 1, 2, são muitas pessoas, né? E não é que os jovens que estão surgindo hoje não vão fazer isso. Existem diversos tipos de cliente. Então, eu acho que isso é algo importante. E outro ponto é realmente a agilidade em tudo isso, né? Então, eu acho que o que tem que mudar, uma das grandes mudanças radicais que podem ter um banco tradicional é a agilidade, né? Muitas vezes o banco tradicional ele não é tão ágil como um banco hoje já digital. Então, ele tem que ver isso daí, como se tornar mais ágil, desde abrir e expus meu catálogo de produto. Bem, será que um banco digital que é mais ágil vai começar a roubar os meus clientes? Como que eu consigo ofertar um produto de forma rápida para manter o meu cliente, né? Então, eu acho que a agilidade é uma palavra muito importante para ambos os dois mundos, tanto o banco digital como para o banco tradicional, né? E o Open Bank está aí também, né? Como eu vou ser mais ágil possível para utilizar todas as informações que estão sendo disponibilizadas, né? Legal, Ricardo. Vitor, Roberto, chegamos ao final aqui. Muito, muito obrigado. Esse painel foi excelente. Pelos insights, obrigado pelas sugestões, compartilhamento de ideias, né, de sugestões.
Acho que realmente foi bem enriquecedor para todo mundo, e obrigado por vocês terem feito essa pesquisa e compartilhado com o público. Eu acho que o Open Bank, o Open Finance, desse mundo de aberto, esse é o conceito, isso é o que está por trás, né? Todo mundo expõe, compartilha e cresce juntos, aprendemos juntos um com o outro, esse é o objetivo também do Open Banking Week. Então, mais uma vez, obrigado pela Temenos, obrigado por vocês, e espero que todo mundo continue assistindo e gostem aí da semana, que tem muito conteúdo. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, gente.